Olá, mais uma vez seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reflexão e ao nosso canal Brasil Cultura Invisível. Hoje tratarei com vocês sobre a questão do trabalho. O trabalho que desempenha as suas funções no campo ou na atualidade no mundo capitalista. Como que esse trabalho é visto nas sociedades? Nem sempre o trabalho foi visto da mesma forma em todos os seus tempos. Hoje estarei falando sobre a questão do trabalho na visão dos sociólogos Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim. É sabido que o trabalho, a cada ano que passa, sofre mudanças. Uma profissão que existia há tantos anos atrás, hoje já não existe mais. Surgem novas profissões. E o que significa então executar uma função? A execução de tarefas proporciona o recebimento de um certo valor econômico, o que permite o acesso a bens de consumo. Ou seja, eu presto serviço, eu ganho um valor econômico e tenho acesso também a outros produtos, a um consumo. O ambiente de trabalho proporciona um novo ciclo de relação entre as pessoas. O ambiente de trabalho faz com que o seu ciclo de amizade aumente, mas você permanece ali executando uma função. E qual é o objetivo? Produzir algo para ter um ganho ou um salário depois. Assim, você produz não só o produto, mas produz também uma vida social. O trabalho está sempre voltado para a atividade econômica. Max Weber não vê algo geral em comum para as sociedades. Para Weber, cada sociedade tem algo histórico próprio, fazendo com que o trabalho torne-se fundamental. O trabalho árduo em uma vida regrada pode trazer êxito profissional. Esse é o pensamento de Max Weber. Para Weber, o trabalho é essencial para a vida da sociedade. Porém, ele relata muito bem esse assunto na sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesta obra, ele trata muitíssimo bem desta questão do trabalho que se faz presente em toda a sociedade. Para Karl Marx, o pensamento dele diverge um pouco, mas não muito, de Max Weber. Para ele, o trabalho é histórico, porém, ele distingue trabalho geral e trabalho particularizado. Ou seja, para Karl Marx, ele vê o trabalho de duas formas. O trabalho como sendo uma atividade particularizada e o trabalho como sendo uma forma geral ou uma atividade geral. O trabalho em geral, na visão de Karl Marx, é a atividade que envolve o homem e a natureza. Toda e qualquer atividade que transforme a natureza para suprir as necessidades dos humanos. Para Karl Marx, essa é a atividade geral, que o homem usa a natureza para, assim, fazer uma transformação. O trabalho particularizado, segundo Karl Marx, ele é
visto simplesmente como o trabalho assalariado, voltado ao capitalismo, que explora a força da mão de obra do homem e da mulher. O trabalhador vende uma atividade em troca de um salário. Então nós vemos que Karl Marx vê o trabalho de duas formas. O trabalho como sendo atividade geral e o trabalho particularizado. O trabalho particularizado é aquele que, no final do mês, dará, então, um salário para aquele que executou as suas funções. Para Emile Durkheim, a relação do trabalhador para com o empregador cria laços. E esses laços cria também dependência. E quanto mais é um trabalho profissionalizado, mais laços este depende ou cria também com o seu empregador, criando então assim dependências. Quanto mais especializado for a mão de obra, mais dependência o trabalhador cria para com o seu empregador. De forma geral, para Emile Durkheim, ele fala que essa relação é chamada de doença. Essa dependência do trabalhador gera uma dependência e ele chama então de doença, que faz com que o trabalhador torne-se dependente através dessas relações para com o empregador. A divisão do trabalho, na visão de Durkheim, é um fato social. Se é um fato social, nós vemos que o trabalho é uma mercadoria. O homem e a mulher vendem sua força de trabalho ao mercado e o mercado paga pelo seu trabalho executado, como sendo também uma mercadoria. Com o avanço das tecnologias, o humano é substituído pela máquina. Com o uso da máquina, o trabalhador é apenas uma apêndice que dá comandos simples para ela continuar a exercer as suas funções de produção. Se, no passado, tínhamos massas de trabalhadores nas indústrias, hoje temos poucos trabalhadores em uma grande produção. Ou seja, a indústria hoje emprega cada vez menos pessoas e produz muito mais, porque o uso das máquinas, da tecnologia, substitui então o homem, fazendo assim com que a presença humana seja apenas um apêndice do homem que dá pequenos comandos para as máquinas. O trabalhador, com sua força de trabalho, torna-se apenas um número, sem identidade, sem nome, sem sobrenome. O trabalhador hoje é apenas um número sem identidade. A máquina substitui o humano e produz muito mais do que o humano. Esse humano é trocado a cada momento pela máquina, pela tecnologia. Assim, nós perguntamos qual é ou como é o trabalho no dia de hoje. Qual é a função do trabalhador hoje no mercado de trabalho? Espero ter contribuído com a sua reflexão. Não esqueça de curtir a nossa página e deixando o joinha lá. Lembre-se, Brasil, cultura invisível.